Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos de volta com o programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Acompanhe agora os principais destaques do programa de hoje. Projeto Produtor de Água do Planalto Central recebe premiação internacional. No quadro Temática, Renato Nobili comenta sobre gestão das cooperativas. Mulheres são exemplo no meio rural e praticam agricultura sustentável. Centro de Socioeconomia da EPAGRE faz previsão de safra para o ano de 2021. Com os demais dados que vêm ou externos ou do cenário internacional, ele compõe esse modelo analítico. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. E começamos o programa dizendo que na região do Distrito Federal, um projeto está sendo cada vez mais reconhecido devido à sua importância para a proteção das nascentes, proteção ambiental e produção de alimentos. É o projeto Produtor de Água, que neste ano de 2021 já ganhou premiação internacional. Veja a reportagem do programa de TV Tribuna Rural. A bacia do Pipiripau atende uma vasta área produtora do DF, que precisa de água para irrigar. A água acabava sendo pouca para atender a agricultura e a população. O projeto Produtor de Águas foi criado em 2010, lembrando que depois de diversas tentativas, essa bacia do Pipiripau é uma bacia que já convive com conflitos já há muito tempo, com conflitos pelo uso da água. As instituições vinham tentando trabalhar e tentando resolver o problema, mas não havia uma coordenação. E o projeto, que era foi um projeto criado, a concepção do projeto foi feito pela Agência Nacional de Águas, em 2001, 2002, que ele foi concebido essa estrutura e que chegou aqui no Distrito Federal com força em 2010. As instituições se juntaram e a partir daí, com boa governança, com uma boa organização dessas instituições, o projeto foi estruturado. O produtor de água consiste basicamente em manter e preservar água para toda a população. Entre as principais iniciativas estão a realização de obras de conservação de solo nas áreas produtivas, recuperação de áreas de preservação permanente, das APPs e áreas de reserva legal, recompensação ao produtor por serviços ambientais prestados, entre outros. As ações que estão sendo tomadas, elas também têm impacto ou podem ter impacto na quantidade e na qualidade da água que é disponível no rio. Por exemplo, a reforma do Canal Santos Dumont. Antes você captava em torno de 300 litros por segundo e tinha dificuldade para atender todos os produtores. Hoje você capta em torno de 200 e consegue dar segurança a esses produtores a produzirem durante todo o ano. Então, esses são ganhos diretos. E essa água que deixou de ser captada, ela abastece, ela vai dar segurança à captação da CAESB, que tem logo abaixo, e que abastece cerca de 200 mil pessoas dentro do Distrito Federal. O Núcleo Rural Santos Dumont foi uma das localidades onde o projeto foi implementado. A conclusão do canal de irrigação e entrega à comunidade aconteceu em 2020. Havia muitos conflitos, muitas lutas, muitas discussões por falta da água, Somos mais de 90 propriedades, sendo que nesse período a gente vivia muito de rodízios. Essa água não chegava na somada de todas as propriedades, aonde que era a dificuldade para nós produtores rurais. E quando esse projeto chegou, nos alcançou, fazendo essa tubulação, houve, a maioria dos proprietários aumentaram a sua produção em 40%, porque agora operamos com canal todo revestido, tubulado, e o que se perdia no canal aberto, hoje o aproveitamento é de 100% da água. Considerado como iniciativa inovadora, o programa Produtor de Água ganhou destaque Brasil afora e com reconhecimento internacional diante a projetos apresentados por outros países. Nós já participamos dessa grande organização internacional, que é a Global Water
Partnership, que é a Parceria Global pela Água, uma organização que já tem mais de 30 anos, muito reconhecida internacionalmente, né, em que o Brasil faz parte dela. E nós recebemos o convite, né, a gente conhece as pessoas que estão lá, até por fazer parte do grupo também, recebeu o convite e aí a gente decidiu escrever o projeto. Foi um processo que foi sendo vencido, eram 340 instituições, na verdade foram 350 que submeteram, 340 se habilitaram, projetos do mundo inteiro, de 80 países, e tivemos uma semifinal com 78 projetos, uma final com 12 projetos, e nós conseguimos ficar com a segunda colocação, uma posição extremamente honrosa e que mostra a importância e a relevância daquilo que estamos fazendo aqui no Distrito Federal. O reconhecimento também vem dos produtores rurais, que hoje têm a garantia do insumo essencial para a agropecuária, a água. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E o superintendente do sistema OCB, Renato Nobili, analisa hoje no seu comentário o Programa de Desenvolvimento de Gestão das Cooperativas. Acompanhe. Falamos hoje do PDGC, Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas, voltado ao desenvolvimento da autogestão das mesmas, cujo principal objetivo é a promoção da adoção de boas práticas de gestão e governança. Ele se desenvolve através de mecanismos, instrumentos que permitem o diagnóstico, a realização desse diagnóstico, levando à identificação das oportunidades de melhorias. Buscamos juntos a Fundação Nacional da Qualidade, a metodologia que se desenvolve em ciclos anuais. Então, a partir do dia 8 de fevereiro, iniciamos o ciclo 2021. Lembrando que fechamos 2020 com mais de 1.000 cooperativas que já estão aderentes ao processo do PDGC, e fica aqui o convite para aquelas que ainda não fizeram, que busquem essas orientações junto às suas organizações estaduais. Ele tem 3 níveis de maturidade e sendo o primeiro chamado Primeiros Passos da Excelência, temos uma constatação que aumenta em 45% na média o índice de sustentabilidade de cada cooperativa após um período de 5 a 7 anos. Isso já é um fator muito importante, muito positivo, mostrando aí a eficiência e eficácia do programa. Nós temos, juntamente com o programa PDGC, uma premiação que acontece bianualmente, anos ímpares, e esse ano a 5ª edição do prêmio Somos Coop Melhores em Gestão. Esse é um prêmio que busca o reconhecimento àquelas cooperativas que se dedicaram e se dedicam a essa evolução dos processos de gestão e governança. Então, fica também o convite às cooperativas já que fazem o processo do PDGC, o convite para inscrição ao prêmio, que se iniciou juntamente com o lançamento do ciclo 2021 em 8 de fevereiro e se estenderá até dia 8 de abril. Inovamos agora nessa edição do prêmio com o processo online, otimizando custos e melhorando e dando garantia da segurança sanitária a todos os envolvidos. Então, um processo facilitado, de maior acessibilidade a todas as cooperativas. Fica o convite, aí temos um site próprio onde tem todo o regulamento, excelência.premiosomoscoop.coop.br. Vamos juntos, somos Coop. E agora é hora de conferirmos os assuntos que teremos no próximo bloco. Mulheres são exemplo no meio rural e praticam agricultura sustentável. Centro de Socioeconomia da EPAGRE faz previsão de safra para o ano de 2021. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob e Fertilizantes Fecoagro.
Tecnologia e inovação estão no DNA da FECOAGRO, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A FECOAGRO é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. Tem mudanças que fazem a gente avançar. Eu, por exemplo, mudei do meu banco para o Sicoob. Deixei de ser cliente e virei sócio. Agora, além do atendimento mais próximo, eu tenho os mesmos serviços e garantias de um banco, mas com taxas menores, porque o Sicoob é uma cooperativa financeira. E como o Sicoob apoia a economia local, todos ganham. E você, também quer mudar e colher os melhores resultados? Mude para o Sicoob. Sicoob, somos feitos de valores. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio apresenta Temática. Novo quadro para você acompanhar as tendências dos diversos ramos da cooperação. Comentários e entrevistas com lideranças do agro e do cooperativismo catarinense e brasileiro, trazendo informações importantes para você ficar em dia com as novidades do mercado. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Canal Rural, às 12h30 na Record News e às 13h30 na TV Copi. Temática é um oferecimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha Sindicarne, Acave, Icasa e FECOAGRO. Apoio Cidasc, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. Com o esporte eu aprendi que cooperar é a grande sacada, que as maiores vitórias vêm do trabalho em equipe, pessoas que se unem para conquistar juntas. Esse é o cooperativismo. Mais do que um modelo de negócio, um jeito diferente de empreender. Um movimento que está presente em nossas vidas todo dia. Está no campo, na indústria, no comércio, na educação, nos serviços financeiros, para a geração de renda de muita gente. Como no transporte que te leva de um lugar para o outro e até mesmo no hospital que você vai. O cooperativismo também está lá. E ao contrário do que acontece nas quadras, aqui a rede está do nosso lado, é a nossa força. E os cooperados somos nós, mais de 15 milhões de brasileiros. E também pode ser você. Vem ser Coop, tudo ao seu redor já é. No campo, o protagonismo das agricultoras vem ganhando cada vez mais força em várias atividades na produção de alimentos. Mulheres capacitadas e preocupadas com a sustentabilidade do meio rural. E é assim, com dedicação e muito trabalho, que 2 agricultoras do extremo oeste catarinense representam muito bem as demais mulheres no campo. Veja agora, então, a segunda parte da matéria do programa SC Agricultura.
Então aqui todas essas plantas que tem aqui são medicinais, né? Tem umas mais pequenas, mais rasteiras e as outras são assim um pouco mais altas. Então tem as plantas aromáticas também, que nem o manjericão, a alfavaca, a sálvia, o alecrim, né? Então tudo essas também elas são medicinais e também são aproveitadas como um tempero ou também assim de fazer um sal temperado ou alguma coisa assim. Aqui nós temos o alecrim. Sim. Então o alecrim, que é muito bom, que é uma planta da alegria, né? Então é bom as pessoas tomar durante o dia assim para que elas não entrem em depressão ou alguma coisa assim que possa afetar alguma coisa que de um incômodo assim. Então essa é a planta da alegria. E o que a senhora costuma fazer com essas plantas, além de usar aqui na propriedade? Então assim, nós quando reunimos grupo de mulheres, né, então a gente faz sabonete medicinal, faz pomada, faz tintura, né, então tudo isso é assim feito para que as mulheres possam usar, elas e suas famílias, né, para o bem-estar. Essa agrofloresta se formou? Então, com o tempo, né, a gente foi assim adotando, né? Então, primeiro se plantou uns abacate, goiaba, bananeira, e bergamota, tangerina, outras plantas, né, que sempre se vai se adaptando, né? Cada tempo em tempo a gente vai colocando mais alguma coisa, o que não tem. Mas nós já estamos colhendo bastante, assim, desse mato que se colhe bastante. E também dizer assim, né, que nem, por exemplo, quando você tem uma árvore que é frutífera dentro dessa agrofloresta, dentro da mata, ela atrai bastante os animais também, da floresta, do ecossistema em si. Então, por exemplo, o abacate, os animais que gostam de comer o abacate, eles atraem também não só o bichinho que gosta de comer o abacate, que é um bicho nativo da região do nosso ecossistema da Mata Atlântica, como também os seus predadores. Então, automaticamente, isso vai fechando o ciclo, né? Nos últimos 15 anos, Dona Edel e Débora transformaram a propriedade num sítio agroecológico e abriram as portas para a visitação de estudantes e turistas. Além de tudo que nós vimos na área externa da propriedade, ainda encontramos um cantinho especial. É o ateliê da Débora. Ela se dedica à produção de artesanato com fibras naturais, mais um atrativo aos turistas que visitam esse recanto sustentável. Como a gente tem essa visitação no horto, na unidade de produção, a gente recebe grupos de mulheres, de estudantes, a gente então também resolveu fazer esse cantinho aqui, que eu no caso chamo de ateliê, onde é que eu faço os meus trabalhos, né? Eu faço trabalhos com palha de milho, incluo as pinhas, o sabugo, os purungo, outras folhas, sementes, eu sempre estou incluindo, agrupando, né, na verdade, ao artesanato. O Centro de Socioeconomia da EPAGRE divulgou a estimativa de safra para Santa Catarina. É um relatório amplo sobre as principais culturas do estado. A equipe do programa de TV Cooperativismo em Notícia foi ouvir e ver esses especialistas sobre cada uma dessas áreas. De maneira geral, a tendência é de crescimento. O retrato fotográfico do meio rural catarinense expõe a grandeza do seu povo. É um álbum recheado de boas imagens, onde cada região se especializou em um determinado tipo de cultura. E assim, essa união de esforços criou o cenário perfeito para o desenvolvimento de toda Santa Catarina. Além de produzir, a cadeia agrícola do estado tem um papel importante na agregação de valores. Por aqui estão as maiores agroindústrias do país, portos importantes, uma organização fundiária exemplar e uma parceria público-privada das mais eficientes. Afinal, é por isso que o pequeno se tornou gigante. E para dar voz a essa cadeia, o CEPEPAGRE, através dos seus analistas, monitora todas as culturas, desde o plantio, a evolução de safras, preços, para que o agricultor tenha uma imagem mais clara na hora de produzir.
Os analistas eles estão divididos por setores, né? E eles têm à disposição o nosso sistema de monitoramento de safras e o nosso sistema de monitoramento de preços, que diária ou semanalmente ele mantém atualizado esses fatores que são os inputs para suas análises. Com os demais dados que vêm ou externos ou do cenário internacional, ele compõe esse modelo analítico e oferece na forma dos relatórios que são divulgados comumente pelo CEPA. Para você entender melhor, vamos separar os cenários por culturas. O arroz, por exemplo, pelo que mostra o cenário, a área plantada deve se manter. O ano passado nós tivemos uma produtividade excepcional em função de variáveis climáticas aí que auxiliaram muito esse bom rendimento do arroz, e também tivemos um investimento em tecnologia, cultivares de alto potencial. Então, este ano, o retorno uma redução dessa produtividade é apenas técnico, né? Volta a um patamar de normalidade. Em termos de mercado, o arroz está sofrendo bastante crítica em função dos elevados preços, e o que explica esse comportamento é basicamente o excesso de demanda provocado pela pandemia, pelo auxílio emergencial que favoreceu acesso das famílias, né, à demanda, e também pelas exportações. No caso do milho, primeira safra, e o milho silagem, a tendência é de leve alta. O cenário para milho grão e tanto para milho silagem é um aumento de área, né? As primeiras estimativas inicial estão apontando para aumento de 3% da área de cultivo de milho grão, né? Nós vamos chegar a 331 mil hectares. E milho silagem também aumenta 1 a 2% na área de cultivo, já chegamos a 220 mil hectares. O milho vinha num roteiro aí de diminuindo a área de cultivo. Nos últimos 2, 3 anos estabilizou a área e a silagem vem aumentando, né? Em função da produção leiteira, e os dois juntos dos 550 mil hectares, né, de área de cultivo no estado. E tem um cenário bom para as culturas de grãos, de maneira geral. Milho, grão em função do mercado internacional, das commodities, né? Em função do dólar, as exportações estão aumentando. E também o consumo interno do grão para rações, né? Questão do mercado de carnes, também está aquecido internamente. E os preços ao produtor vêm aumentando, né? A cultura da soja apresenta sinais de estabilidade para a safra que se avizinha, apesar de termos presenciado uma grande evolução em termos de produtividade. O aumento da área de cultivo, motivado principalmente pelos preços, está muito compensador, estão, né, muito bons os preços ao produtor, e a expectativa de aumento da área, aumenta as exportações, né, em função do dólar fortalecido, a recuperação da China lá na questão da peste suína, né, que adquiriu volumes recordes no mercado, né, brasileiro e também agora americano. Então até os preços motivados pelo dólar, conforme eu falei, e agora os preços internacionais estão reagindo bastante forte, principalmente pelas aquisições da China do mercado norte-americano, né, e aí os preços internacionais também estão fortalecidos. O feijão primeira safra, que perdeu muito território nos últimos anos, a perspectiva é de equilíbrio. A cultura do feijão vem perdendo espaço a cada ano que passa aqui em Santa Catarina, né? Nós estamos aí com as estimativas iniciais da primeira safra de feijão, e o que tudo indica, essa tendência de redução de área, que até então era em torno de 7% ao ano, a redução da área plantada, esse ano deu uma estabilizada. A gente vai ter em torno de 1% apenas de redução. Então a tendência é que a gente repita a mesma área plantada da safra passada. Na área de frutas, apesar da banana ter sofrido com o tornado e a maçã seguir viés de alta, toda a cultura deve ter um cenário satisfatório. Comparativo com a safra anterior, com certeza vai ter melhora. O efeito da estiagem agora da laninha já vai ser bem menor do que o passado. Na verdade, o principal efeito foi na virada do ano, né? Então a expectativa é safra excelente para todas as culturas frutíferas como um todo, né? Então, em termos de qualidade, em termos de produção. E a comercialização no mercado, com expectativa de melhoria na comercialização por causa da pandemia para o ano que vem, com vacina ou com algum outro controle efetivo, já abre o mercado novamente, né? Melhora toda a condição de termos de volume comercializado, principalmente, e ganho.
No caso da olericultura, a tendência geral também é de manutenção de safra. De forma geral, as culturas estão se desenvolvendo muito bem, porque nós temos um ambiente, um clima, né, com chuvas abaixo da média um pouco, e tivemos também nos últimos meses uma recuperação dos mananciais e reservas de água. Então isso permite irrigação, porque as olerícolas basicamente necessitam de irrigação. É o alho, é a cebola, é o tomate, né, especialmente essas, né? E essa condição de clima está permitindo a gente ter uma leitura de que nós chegaremos no final do ano com uma condição bastante boa, as culturas fecham o ciclo, produtividade no mínimo igual à safra passada, e alguma melhoria também, e especialmente em relação à questão da fitossanidade, estado muito bom, a tendência é esta para as culturas todas, e por consequência a produtividade elevada também. Para as carnes, o cenário é ainda mais animador. Com a pandemia e a crise asiática, a cadeia vai continuar exportando muito. A expectativa é que a gente mantenha um bom ano para as carnes, principalmente por conta, como você comentou, da demanda externa. A China já passa por uma séria crise há quase 2 anos por conta da peste suína africana, e isso deve se manter ao longo dos próximos meses. Então a expectativa é de, principalmente para a carne suína, exportações em alta daqui até o ano que vem e, por consequência, preços bons para os produtores. No caso do frango, a perspectiva não é nem tanto em relação ao mercado interno, mas é o mercado interno. Com a crise econômica, a tendência é aumentar a demanda por carne, a substituição de outras proteínas mais caras pela proteína de frango, pela carne de frango. E isso deve manter o mercado relativamente estável ao longo dos próximos meses também. A mesma tendência serve para a já consolidada cadeia do leite. O cenário que se vê, assim, o que dá para destacar também é que nos anos recentes a taxa de crescimento da atividade leiteira de Santa Catarina, embora ainda acima da média nacional, ela já não teve o mesmo vigor do que tinha nos anos anteriores. Um pouco em função principalmente de uma mudança no mercado interno. De qualquer maneira, a previsão é que Santa Catarina continue ampliando a sua produção leiteira acima da média nacional e acima da média mundial. E com essa tendência geral de safra com boas perspectivas para este ano, nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo mais uma vez pela sua audiência, desejando para você e para a sua família muita saúde, cuidem-se e até o nosso próximo encontro.